Eu passei 100 dias no melhor mod de Pokémon do Terraria, onde eu tinha 3 objetivos principais. O primeiro era como um verdadeiro treinador Pokémon formar uma equipe de 6 Pokémons até o final. O segundo objetivo era pegar pelo menos até um Shine. E obviamente fazer tudo isso no Hard Mode. Então já pega o seu lanche e vem ver essa aventura. E começando agora a nossa aventura em um mundo de Pokémon. E rapaziada, jogar esses 100 dias foi incrível, porque literalmente esse mod tá muito bonito e muito completinho. Mas sem dar spoilers, vamos começar do começo. O que a gente precisava fazer, obviamente, era pegar madeira, igual todos os mundos de Terraria. Mas a madeira aqui vai ter uma função extra, porque além de ajudar a gente com as coisas básicas, as árvores também dão o item mais importante desse mod, que são as sementes de Apricorn. E com elas a gente vai conseguir fazer as Pokébolas, então eu já fui plantar algumas e enquanto eu esperava elas crescerem, eu fui dar uma exploradinha pelo mundo. Não demorou muito para eu encontrar uma árvore gigante. E eu logo já tive a ideia de fazer a nossa base dentro dessa árvore. Então eu desci nela para dar uma luteada e no nosso primeiro baú não tinha nada demais. Apenas esse cajado do canário. E como os Pokémon já servem de invocação praticamente, eu decidi não usar armas de Summoner, porque eu achei que ia ficar um pouco sem graça. E por incrível que pareça, do lado da árvore tinha literalmente uma pirâmide do deserto. E eu acabei encontrando ela aí na pura cagada. Mas a gente não vai explorar ela agora, só mais pra frente. Bom, e saindo da caverna já tava anoitecendo, então eu decidi começar a fazer nossa primeira casinha. E lógico que eu ia fazer na árvore. E ficou muito feio, mas eu vou consertar mais pra frente, eu prometo. E depois de fazer aquela coisa horrenda, eu saí novamente de lá, justamente pra gente ver as nossas Apricorns. E chegando lá, pra minha sorte, já tinha algumas prontas pra serem colhidas. Então eu peguei elas e continuei a nossa exploração. Novamente não demorou muito pra gente encontrar mais outras 3 árvores gigantes. E no baú delas, infelizmente, não tinha absolutamente nada. Tanto que tinha até 2 bumerangues nos 2 baús diferentes. E eu só queria algum acessório aleatório aí. Qualquer coisa que fosse ajudar um pouquinho mais a gente. Mas na segunda árvore a gente conseguiu uma coisa que me deixou muito feliz, que foi a varinha de folha e a varinha de madeira viva. E eu fiquei feliz justamente porque com isso eu vou conseguir arrumar aquela casa ridícula que eu fiz. E é só por isso mesmo. E quando eu fui tentar explorar a terceira árvore, no maior desespero da minha vida, eu acabei me prendendo dentro dela. E assim o gnomo aí me matou e com isso a gente teve a primeira morte desses 100 dias. Sim, eu sou um animal, eu sei. Mas voltando pra casa, eu fui plantar mais algumas Apricorns do lado da árvore, pra gente ter aí mais algumas delas lá. E enquanto eu esperava elas crescerem de novo, eu fui reformar a nossa casa, porque eu tava completamente agoniado com aquele troço feio. E foi isso aí. Tudo bem que não tá lá as melhores coisas, mas de acordo com a nossa progressão eu vou mudando bastante a nossa casinha. E depois disso, com as Apricorns que eu colhi, eu consegui fazer nossas primeiras Pokébolas. E a gente já tava pronto pra capturar nosso primeiro Pokémon. E o destino colocou esse pequeno Pidgey do ladinho da nossa casa. Então eu fui direto tentar capturar ele. E pra gente ter uma chance melhor de capturar um Pokémon, a gente tem que dar dano nele e deixar ele com pouca vida. Só cuidado pra não mandar ele de Vasco aí. Então, depois de algumas tentativas, o Pidgey finalmente virou nosso. E eu já fui testar os poderes dele. Basicamente, nesse mod, todos os Pokémons funcionam como se fosse um Summon. Mas diferente dos Summons normais do Terraria, eles ganham XP a cada mob que derrotam. Fazendo aí eles uparem de level e ganharem mais dano, mais velocidade e também eles evoluem com o tempo. E eu achei isso simplesmente genial, cara. Dá muita vontade aí de pegar vários Pokémons e ficar evoluindo eles, só pra ver o dano que eles vão dar. E quando começou a anoitecer de novo, eu saí de casa pra dar mais uma explorada pelo mundo. E eu simplesmente acabei achando um Charmander, que é um aí dos meus iniciais favoritos e também o inicial favorito de muita gente. Então eu fui direto capturar ele porque eu queria ter muito um Charizard. E ele aí seria o nosso primeiro inicial. E olha que bonitinho esse Charmander, cara. Além dele ter uma iluminação própria, ele dá fogo nos inimigos. E ele vai salvar muito aí minha vida ao longo desses 100 dias. Então já aproveita aí enquanto o nosso Charmander chamusca esse pássaro feio e deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda demais eu continuar fazendo esse conteúdo pra vocês. E voltando
voltando pra casa, eu decidi descer na nossa árvore e finalmente começar a nossa mineração. Eu fiz um buraco gigante aí com bombas pra tentar achar uma caverna. E nesse meio tempo aí eu acabei encontrando alguns minérios, como ferro e também o nosso primeiro cristal de coração. Mas o mais legal de tudo isso foi que eu acabei encontrando um Diglett. E aí eu já capturei ele e fiquei surpreso com o ataque, porque simplesmente o ataque dele é invocar 3 estrelas que dão bastante dano. Eu achei essa animação aí bem da hora. Bom, e depois de dar uma boa minerada, eu decidi voltar lá pra cima, porque eu precisava fazer uma salinha de baús pra já começar a me organizar direitinho. E esse foi o resultado aí da nossa salinha. E com ela pronta eu podia voltar a minerar. Mas antes disso eu decidi capturar um Nidorino que tava ali do lado. Mas logo depois que eu capturei ele, eu fui testar ele em batalha e ele acabou aí indo de Vasco pra um zumbi. E não só ele, eu fui descuidado e também deixei nosso Charmander ir de Vasco. E agora pra recuperar a vida deles eu preciso fazer um Poké Heal. Mas pra isso a gente precisa aí de 10 cristais de vida e 5 de mana. Então eu já desci lá na caverna e fui direto procurar nossos cristais de vida. E no meio disso eu acabei encontrando uma casinha abandonada no meio da neve. E dentro do baú dela tinha um espelho mágico, e é sempre muito bom ter um. Então eu já peguei ele e continuei a nossa mineração. Depois aí de completar, pegar tudo que precisava pra fazer nosso Poké Heal, eu voltei pra casa e finalizei ele finalmente. E aí eu não podia deixar de fazer mais uma casinha, justamente pra gente ter mais NPCs e também porque eu queria deixar tudo bonitinho. Já que também eu não achei nenhum lugar pra colocar o Poké Heal. Então eu fiz essa casinha aí rapidinho do lado da nossa árvore, e na minha cabeça ela ia ficar parecendo um hospital, mas não ficou muito parecendo, né? Mas aí já eu vou colocar a enfermeira nela e vai ficar tudo de boa. E com tudo pronto, eu finalmente curei nossos pokémons. E do lado da nossa casa apareceu uma Chansey e eu fui capturar ela, porque eu queria muito saber qual que era o ataque dela. E cara, simplesmente o ataque dela é curar. Ela cura enquanto dá dano nos inimigos. Ela parece aí ser um pokémon muito bom pra suporte. Bom, e como eu queria ficar pelo menos com uma armadura full platina antes de enfrentar o primeiro boss, eu desci lá de novo nas cavernas pra dar uma minerada. E nesse meio tempo aí eu acabei encontrando outra casinha. E dentro do baú dela tinha nosso primeiro acessório finalmente, que era a nuvem na garrafa. E agora full platina eu precisava ir atrás do bioma corrompido. E depois de andar um pouquinho eu acabei chegando nele. E entrando nas cavernas eu saí explodindo tudo por ali, porque meu objetivo era pegar o mosquete e eu consegui de primeira. E fazendo isso a gente também libera o comerciante de armas. E eu precisava dele para conseguir as balas pro nosso mosquete. Então eu voltei para casa e fiz mais outras 2 casinhas. E o comerciante de armas chegou rapidinho. Então eu fui direto comprar as nossas balinhas de mosquete. E agora, para derrotar nosso primeiro boss, a gente precisava fazer a nossa arena. Então do lado de casa eu fui lá planar um terreno e comecei ela. E com a arena finalizada eu precisava de apenas mais um acessório, porque senão não ia dar. Então eu fui nas cavernas atrás das botas de Hermes e depois de um tempinho procurando eu finalmente achei elas. E lá em casa eu decidi subir mais um andarzinho da nossa arena só pra garantir. E com tudo pronto, bora lá começar a nossa primeira batalha. E com King Slime derrotado e abrindo a sacolinha dele, não veio absolutamente nada demais. E eu percebi que nossos pokémons ainda estavam um pouco fracos, então antes de derrotar o olho do Cthulhu, eu fui dar uma alpadinha no nosso time. Com isso, eu fui direto pro bioma corrompido e lá eu acabei encontrando um Gastly. E eu decidi pegar ele porque o Gengar é simplesmente muito da hora. E o Gastly aí é um pokémon muito útil, porque além dele passar as paredes, ele também ataca pelas paredes e dá confusão em todos os inimigos que ele acerta. E dando mais uma exploradinha, eu acabei encontrando
nesse baú e dentro dele tinha um Aglet, mais um acessório aí que vai ser bem útil pra gente mais pra frente. Chegando na praia, eu acabei conseguindo pegar o baú que tava no fundo do mar. Dentro dele tinha as botas que fazem a gente andar sobre a água, outro acessório bem útil. Então, voltando pra casa, eu acabei encontrando um Eevee, que é um dos meus pokémons favoritos, então eu não podia deixar de pegar ele. E depois disso tudo, nosso Pidgey acabou evoluindo para um Pidgeotto. E agora o ataque dele também mudou e virou esse Dash, que dá bastante dano. Mas o Dash aí é meio bugado, já que na arena ele não passa direito as plataformas. Mas tirando isso, eu achei bem legalzinho. E logo depois eu fui direto nas cavernas procurar mais alguns cristais de vida e também pegar alguns minérios de Demonita, porque eu queria muito fazer o acessório da Magiluminescência, que é aí um acessório muito bom pro começo do jogo. E no meio disso tudo, quando eu tava no bioma de cogumelo, por mais irônico que seja, nosso Charmander evoluiu para um lindo Charmeleon. E foi logo embaixo da água, que aí eu fiquei extremamente surpreso com o ataque dele, já que ele tem um range muito alto e dá muito dano. Com toda certeza aí o Charmeleon deve ser um dos pokémons mais fortes desse mod. E voltando para casa agora com a Magiluminescência feita, eu fui direto enfrentar o olho do Cthulhu. E depois dessa luta extremamente rápida contra o olho, eu decidi já enfrentar outro, porque eu vi que deu bastante XP pro nosso Charmeleon. Ele upou aí 2 levels de uma vez, só porque a gente derrotou o boss. E depois de enfrentar o segundo olho, vocês viram aí que começou uma lua de sangue no meio da batalha. Então eu já aproveitei e fiquei derrotando vários zumbis pra farmar XP. E um pequeno Caterpie começou a me seguir aí, então eu levei isso como um sinal pra ele virar do nosso time. E depois de capturar ele no nível 7, ele já evoluiu pra Metapod. E eu achei muito engraçado que o Metapod ele literalmente serve como escudo vivo. Ele sai correndo aí na direção dos mobs e vira de metal. E no nível 10, nosso Metapod já virou uma linda Butterfree, que simplesmente tem um ataque target que dá confusão. Ela é muito roubada. E também é o nosso primeiro Pokémon na evolução máxima. E quando amanheceu, eu fui direto pro bioma corrompido para derrotar o Devorador de Mundos. Eu fiz uma pequena arena ali só para me mover. E cara, essa luta foi extremamente fácil e rápida. Literalmente o Charmeleon derreteu o boss e não teve nem graça. Mas com isso aí a gente conseguiu um monte de level nele também. Ele upou aí bastante. E depois de derrotar ele, os itens dele ficaram presos ali na parede e eu tive que fazer a maior gambiarra pra pegar. Mas chegando em casa e abrindo a sacolinha dele, a gente conseguiu o cachecol de verme, que é outro acessório aí muito bom. E com isso eu já tinha dinheiro suficiente pra comprar o Shiny Charm, que o comerciante de armas vende. E comprando ele, a gente tem uma chance aumentada de encontrar um Shiny. E isso vai ser muito bom pra gente, porque é um dos meus objetivos principais nesses 100 dias. E com os minérios de Demonita que a gente conseguiu derrotando o boss, eu fiz a armadura de Demonita, que no geral ela é um pouquinho melhor. E agora já tava na hora da gente explorar um novo bioma, que é a Jungle. E quando eu tava indo pra lá, no meio do caminho, eu acabei passando por mais um deserto, com uma pirâmide bem à mostra. Então dessa vez eu entrei nela e dentro do baú tinha apenas um tapetezinho mágico. Logo eu saí de lá e continuei nossa jornada. Chegando na Jungle, finalmente eu acabei me deparando com outros 2 pokémons novos, o Bulbasaur e a Chikorita. E aí eu decidi pegar o Bulbasaur porque ele é um dos meus iniciais que eu mais gosto. E eu achei o ataque dele muito criativo, ele sai dando chicotada aí em todo mundo. A animação realmente é bem bonitinha. E descendo nas cavernas, antes de encontrar nosso principal objetivo, que era a colmeia da abelha rainha, eu acabei encontrando o templo, e isso vai facilitar muito a gente mais pra frente. E não muito tempo depois eu acabei encontrando a colmeia. Assim eu saí explodindo tudo lá dentro pra gente fazer uma pequena arena e comecei a nossa luta.
E realmente aí, como vocês puderam ver, o nosso Charmeleon tá extremamente forte. Normalmente eu sempre tenho um pouco de dificuldade nessa luta por conta do tamanho da arena, mas dessa vez foi muito fácil. E voltando pra casa e abrindo loot, eu acabei pegando todos os itens que eu precisava de uma só vez. Mas o mais importante mesmo que eu queria era o abelharco, que é a maneira mais fácil aí pra derrotar o próximo boss. Mas antes de qualquer coisa, eu decidi tomar algumas poções de gravidade pra procurar as ilhas do céu e tentar achar as asas de iniciante. E na primeira ilha eu acabei encontrando aí apenas uma fúria das estrelas, mas um pouco depois eu consegui encontrar as asas que eu queria. E agora, além da gente voar um pouquinho, eu também não tomo mais dano de queda. É sempre uma boa opção aí tentar procurar essas asas, mas você também aí vai ter que ter um pouco de sorte, porque tem alguns mundos que ela não spawna. E como tinha acabado de anoitecer, eu saí de casa pra ir direto procurar a dungeon pra gente enfrentar o Skeletron. E chegando lá eu comecei a fazer uma arena rapidão pra derrotar ele, mas quando eu terminei ela já tinha ficado de dia de novo, e aí não ia dar pra spawnar ele, então eu esperei ficar de noite e finalmente fui direto pra batalha. E derrotando ele, eu fui direto descer a dungeon pra procurar um acessório específico que era o escudo de cobalto. Mas também eu precisava farmar um pouquinho de osso pra gente fazer a nossa próxima armadura. E logo no terceiro baú que eu abri, eu consegui o shield, e ele é um dos melhores acessórios aí pra esse momento no jogo. E também aqui na dungeon nossos pokémons ganham muito XP, então eu fiquei um tempinho lá upando e pegando os ossos que eu precisava. Chegando em casa, eu fiz a minha armadura de ossos, que no geral é um pouquinho melhor pra gente que vai usar o abelharco pra derrotar o parede de carne. E agora o nosso objetivo principal era ir pro Hell, e como lá só tem fogo, eu decidi ir atrás de um Pokémon de água. Então, chegando na praia, eu literalmente acabei encontrando um Arturtle Shiny. E eu fiquei muito surpreso e muito feliz com a sorte que eu tive. E com isso, a gente finalmente completa o nosso objetivo de conseguir um Pokémon Shiny. Além aí de ser um dos iniciais, e ele também é muito lindo. E agora só faltava fazer o Hell Elevator. E como sempre, a melhor maneira e mais rápida pra fazer isso é sair explodindo tudo. Então eu comprei vários dinamites e saí abrindo um buraco enorme. E quando eu cheguei lá no Hell, eu só peguei minério suficiente pra fazer a picareta derretida e comecei a fazer a ponte pra gente derrotar o parede de carne. E com ela finalizada, vamos lá derrotar o boss. E com parede de carne derrotado, finalmente entramos no Hard Mode. Voltando pra casa e abrindo a sacolinha dele, o emblema do invocador veio. E eu equipei o emblema justamente porque eu não sabia se esse emblema deixava nossos pokémons mais fortes ou não. Então eu decidi deixar ele equipado por causa disso. E depois eu logo parti direto pra dentro da corrupção, pra gente abençoar nosso mundo com os 3 minérios. E enquanto eu tava fazendo isso, incrivelmente apareceu um Gastly Shine. E meus amigos, que pokémon lindo! Ele fica aí parecendo que tem chamas azuis em volta dele. Então eu não perdi tempo e capturei o nosso segundo Shine. Bom, e antes de minerar, eu decidi voltar pra casa e aumentar a nossa base, porque eu precisava de mais alguns NPCs. E também porque eu queria deixar mais bonitinho. Não me julguem, tá? A coisa que eu mais gosto de fazer dentro desse jogo é construir.
E pronto, agora com tudo bonitinho eu finalmente consegui quase todos os NPCs que eu precisava. E logo quando amanheceu começou uma invasão Goblin, era a primeira vez que tava rolando isso nesse mundo. E eu fui direto derrotar eles e no meio disso tudo nosso Charmeleon simplesmente evoluiu para um Charizard. Com isso chegando na sua forma mais forte. E rapaziada, ele é extremamente roubado. Agora além de voar, os ataques dele também passam a parede e dão muito dano. Então além de derrotar todos os mobs aí, ele é perfeito para mineração. E nessa invasão eu consegui um arco novo e também a faca das chamas sombrias, que é uma arma boa aí pra gente ir utilizando. E com os goblins derrotados, eu desci na caverna e acabei encontrando o Inventor Goblin. Com isso aí eu consegui todos os NPCs que eu precisava e também eu já comprei com ele a oficina do Inventor Goblin e as botas foguete. Voltei pra casa e fiz algumas junções, como as botas espectrais e depois as botas relâmpago. Além também de juntar nosso escudo de cobalto com a caveira de obsidiana. E agora tava tudo pronto pra pegar os 3 minérios, então eu fui lá nas cavernas e fui atrás de paládio. E com a picareta de paládio eu peguei oricalco. E com a picareta de oricalco eu fui lá e peguei titânio. Com isso finalmente voltei pra casa e finalizei a armadura de titânio e também aproveitei e fiz a repetidora. Logo depois disso eu já invoquei a invasão pirata pra gente conseguir pegar a marca negra, que é a opção aí que eu mais gosto pra enfrentar os bosses mecânicos. Já que a marca negra é a primeira montaria que a gente consegue pegar no jogo que deixa a gente voar infinitamente. No meio da invasão, nosso primeiro Pokémon, nosso pequeno Pidgey, finalmente chegou na sua última evolução. Assim ele ficou extremamente roubado. Sério, a última evolução dele dá muito dano. E com ele a gente foi enfrentar o holandês voador. E enfrentar o holandês voador nunca foi tão fácil. Com essas rajadas aí de vento que nosso Pidgey dá, ele simplesmente é derretido completamente. Mas aí no primeiro holandês que a gente derrotou, acabou não vindo a marca negra. Por sorte veio outro e nesse segundo ela veio. Então basicamente agora era só enfrentar os bosses mecânicos. Mas antes eu precisava fazer mais uma coisa. Quando a gente entra no Hard Mode, os biomas corrompidos começam a se espalhar de maneira mais rápida. E também com isso aparece um novo bioma no mapa, que é o bioma sagrado. E eu tive o azar aí dele aparecer do lado da nossa casa. Literalmente o deserto que ficava ali do lado virou completamente outro bioma. E o problema disso é que ele tava se espalhando e chegando na nossa casa. E aí ele vai deixar tudo muito feio e vai mudar completamente a nossa ideia de morar numa árvore. Então eu precisava resolver esse problema. E para resolver isso eu precisava do NPC Steampunker pra gente comprar dela o Limpaminator e conseguir resolver toda essa situação. Mas ela só aparece depois de derrotar o primeiro boss mecânico. Mas mesmo que a gente derrotasse ele agora, não ia mudar muito, já que não tinha mais espaços na nossa base para ter mais NPCs. Então fui lá eu novamente começar a fazer mais casas para NPCs. Só que dessa vez a minha ideia foi fazer as casas embaixo da nossa base, pra dar uma ideia aí como se fossem as raízes da nossa árvore. E eu gostei bastante do resultado e agora a gente tinha aí espaço suficiente para vários NPCs. E com tudo pronto, agora a gente só precisava derrotar o nosso primeiro boss mecânico. E da mesma forma que o Devorador de Mundos, o nosso Charizard pulverizou ele inteiro. Eu nunca tive uma luta tão rápida contra o Destroyer igual essa. Por conta do ataque do nosso Pokémon ficar procando fogo aí sem parar, o Destroyer toma muito dano. E agora com isso era só esperar a Steampunker aparecer. E um tempinho depois ela apareceu e eu já fui comprar o Limpaminator. E ele me deixou pobre. Sério, 2 platinas é sacanagem. Mas com ele comprado eu fui resolver o problema do bioma sagrado. Então eu limpei tudo aí e agora a gente tava livre para enfrentar os bosses mecânicos. Então na noite do mesmo dia eu já invoquei os olhos. E depois dessa luta, como ainda tava no meio da noite, eu logo invoquei o Skeleton Prime.
E agora, com os 3 mecânicos finalmente derrotados, eu fui logo lá e fiz a minha armadura consagrada. E na mesma hora começou um eclipse, então já aproveitei para dar uma farmadinha no XP com os nossos pokémons. E no meio disso tudo, o nosso Gastly Shine evoluiu para um Haunter. E também aí eu acabei descobrindo nessa mesma hora que o Gengar ainda não existe no mod, infelizmente. Mas tirando isso, o nosso Haunter aí é muito da hora. E quando amanheceu, eu fui direto pra Jungle pra gente farmar a Clorofita, que era a próxima armadura que a gente ia ter que fazer. Mas antes de entrar nas cavernas, eu simplesmente achei um Ivysaur Shine. Com isso aí, a gente literalmente vai ter 3 Shines no nosso time. E os 3 iniciais de canto. Os ataques dele aí eu achei meio fraquinhos, mas eu não poderia deixar de pegar ele. E descendo na Jungle, eu fui atrás dos minérios de Clorofita e também das frutas de vida, pra ficar full life. E depois de um tempinho farmando aí, eu também encontrei o Bulbo da Pantera. Com isso, eu voltei pra casa e finalizei a armadura de Clorofita e também comprei algumas dinamites. E aí eu voltei pra Jungle e comecei a fazer a nossa arena. Sério, confia em mim, a melhor forma de fazer a arena é sair explodindo tudo. E com a arena pronta, eu fui enfrentar a Pantera. E com o nosso Gold Pidgeot, que com toda certeza é o nosso Pokémon mais forte, a Plantera simplesmente foi obliterada. E sem perder tempo, eu fui direto pro templo, porque a gente precisava entrar nele para derrotar o Golem. E dentro dele, nosso Ivysaur evoluiu para um lindo Venossauro. E o ataque dele aí é o Solar Beam, que é essa rajada. Mas eu não achei lá muito essas coisas, eu não achei muito forte, apesar de ser muito lindo. E antes de invocar o Golem, eu voltei para casa, fiz mais um acessório, que é o Manto das Estrelas, e voltei lá de novo e com tudo pronto, vamos lá enfrentar esse Golem. Com o Golem derrotado e abrindo a sacolinha dele, eu consegui a picareta cerrada. E no mesmo dia eu decidi invocar outro Eclipse pra farmar XP. E com isso aí eu acabei conseguindo as asas do Mothron. E também o jaleco do Homem-Mosca, que eu achei muito bonitinho. Então eu decidi ficar usando. E no meio do Eclipse, o nosso Arturo finalmente evoluiu para um grande Blastoise. Eu notei que o ataque dele é meio estranho, porque ele meio que não atacava em nada. Ele só atirava pra cima sem mirar nos mobs. Então eu fui atrás de fazer a luva do treinador, que eu descobri que era um item que fazia a gente controlar os pokémons. Eu descobri isso um pouco tarde, né? Mas tudo bem. E com ela feita, agora a gente podia mirar onde a gente quer que o Blastoise ataque. E com isso vai ajudar bastante a gente aí nos próximos bosses. E nessa hora eu parei pra admirar o nosso time. Simplesmente 2 iniciais Shines e o nosso Charizard. O que a gente pegou quando ele era apenas um Charmanderzinho pequenininho, lá no começo. E claro, né, que eu não podia esquecer do Gold Pidgeot. Simplesmente aí foi o nosso primeiro Pokémon e também o mais forte do nosso time. E agora o que restava pra gente era ir enfrentar o cultista, então eu logo voltei pra dungeon pra gente derrotar ele. E com o cultista finalmente derrotado, só faltava a gente derrotar os pilares. Então eu fui lá começar a derrotar eles. Com isso, o primeiro foi o Solar. Depois eu derrotei o pilar do Vortex e aí eu voltei pra casa e fiz a espingarda de Vortex e também o Nascer do Sol. E com essas novas armas eu tava pronto pra derrotar os 2 últimos pilares. E depois de derrotar eles, finalmente chegou o momento final. Tá na hora da gente derrotar o Moonlord.
E finalmente chegou o fim, mais uns 100 dias. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Essa nossa jornada aí foi muito da hora e a gente completou esses 100 dias com o nosso time completo de pokémons. Os 6 aí que nos acompanharam até o final. E também aí no meio dessa jornada a gente conseguiu 3 Shines, cara. Uma coisa aí que eu pensei que não ia acontecer nem ferrando. E se você gostou do vídeo e quer mais vídeos assim aqui no canal, por favor, não esquece de deixar o like e se inscrever. Isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm nem noção. E se você chegou até aqui, por favor, comenta Shine. Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. E mais uma vez, obrigado e até a próxima, rapaziada.